Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, mais um dia segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, mais um dia obedecendo, muito melhor obedecer do que sacrificar, apresentando como um culto racional, apresentando louvores e adorações segundo a devida obediência, com o coração com entendimento, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, amando o próximo como a ti mesmo. Salmos 62 nos exorta a confiar somente em Deus, através de Cristo, o qual nós chegamos com ousadia até Ele, através do espírito de ousadia, de intrepidez e não de covardia. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Ele é aquele que os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Jesus, a natureza divina. E ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Até quando maquinareis o mal contra um homem, sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração, e ele sabe daqueles que perseveram, segundo ele, como ele sempre nos ensina. Deus nos concede a paz que excede todo o entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo, perseverando sempre no amor, ainda que aqueles que levantam de forma falsa, aqueles que procuram nos aborrecer. Jesus nos ensina sempre: se te oferecerem uma face, te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe vestes para vestir. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis somente por aqueles que vos fazem bem. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças, como o próprio Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Quando usamos segundo a benevolência, até mesmo com os inimigos, ele é aquele que nos justifica diante dos acusadores. Assim como Deus ria com desprezo dos zombadores, justificando o Filho amado, assim, atualmente, Jesus é aquele que está no trono, de pé, como quem pisa uva nos lagares, e nos justifica diante daqueles que zombam. E nós perseveramos dia após dia. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência, deleitam em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Aquele que profere mentiras, mentira é um pecado, não há salvação se não arrepender dos seus maus caminhos. A única forma de andar segundo a verdade é o segundo o Espírito, que é a verdade, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ó, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves
do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneceis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Como ele nos disse por esses dias, aqueles que confiam em suas muitas riquezas, confundidos e envergonhados, porque não servis a 2 senhores, a um havei de amar, o outro odiar. Não servis a Deus e a Mamon. A nossa providência está no Senhor, possuidor dos céus e da terra. Porque aquele que toma por empréstimo do mundo se torna escravo do mundo. A Bíblia diz, Jesus mesmo alertou e disse: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Ele é aquele que nos compartilha, e através desta revelação não permitimos aquele que é o ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, que fica ao derredor, venha nos tocar. Andamos inabaláveis, segundo a fé operando em nós com as obras de justiça, apoiando em entendimento não humanos, mas apoiamos naquilo que é verdadeiro, aquilo que é da origem, sem hipocrisia, sem interesse. E assim nós somos direcionados. O louvamos e adoramos em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, aquele que sonda o intento da mente e do coração e tudo contempla, tudo executa. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo Ele opera em nós, segundo a sua própria justiça, exercendo o direito, segundo a equidade, segundo a sua imparcialidade. Porque quando assim procedemos, há mais esperança. Ele é aquele que conhece as ovelhas que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz, e ele sempre nos separa. A Bíblia diz, outra vez, vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o rachão, o maldoso. Outra vez, pelos seus frutos os conhecereis. E ele é aquele que em mais um dia, que se inicia em mais um ano, ele é aquele que está purificando o templo, ele é aquele que está aplainando os caminhos, derrubando os montes, entulhando os vales, preparando a sua vinda, preparando um povo disposto, unido num só propósito, num só coração, numa só fé, onde ele tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração, restitui um coração de carne e derrama o seu espírito, a efusão do espírito reto e inabalável, o espírito conselheiro que convence o homem dos seus maus caminhos, que clama que todo ser humano venha se arrepender. Ele está purificando o templo, retirando o joio no meio do trigo, da qual a palavra se cumpre. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é cumpridor, ele é aquele que assim procede no meio de nós. A Bíblia diz que justamente pela desobediência, pelos filhos da desobediência que acumulam iniquidade sobre iniquidade, vem a ira do Cordeiro sobre suas vidas. Porque está escrito em Malaquias que é necessário que os pais convertam o coração dos filhos e os filhos aos pais. Caso contrário, ferirei a terra com desgraça. E nós temos contemplado, porque anunciamos não aquilo que nos é próprio, não anunciamos para satisfazer a alguns, mas anunciamos aquilo que se procede do alto, onde o grande profeta fala por meio de nós, e aquilo que ele fala, ele cumpre e faz. São palavras não meramente humanas, destituídas de sabedoria, mas palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, palavras da qual
acontece, porque Ele nos usa com graça e sabedoria. Se não fosse pelo seu Espírito, nada podíamos, mas pela devida obediência e por, se tivermos de gloriar, gloriamos antes em nossas fraquezas, aonde a sua graça e o seu poder aperfeiçoam em nós. Nós anunciamos aquilo que Ele nos diz e prestamos bastante atenção, examinamos a si mesmo, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, e temos que guardar os mandamentos, da qual quando o chamam de bom, ele disse: por que me chamas de bom? Só há um bom. Os mandamentos, todo aquele que guardar na tábua de um coração de carne, contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós através do seu Espírito, são aqueles que vão perseverar, aqueles que hão de alcançar a salvação e a vida eterna. Por isso ele está purificando o tempo, ele está, porque devemos aborrecer toda vã filosofia, toda vã doutrina, que ao invés de aproximar o povo de Deus, os tem distanciado cada dia mais. Tanto aqueles que anunciam as inverdades não terão repouso para a sua alma, assim como aqueles que derem crédito àquilo que eles os dizem, estarão sendo desencaminhados. E é como um graveto, onde o machado está posto à raiz, um graveto seco lançado ao chão, da qual as mulheres recolhem e lançam no fogo. Grande é a queda e a ruína, mas aqueles que perseveram segundo a fé e as obras de justiça, que perseveram segundo o primeiro amor, da qual a Bíblia exorta: voltem ao primeiro amor. Os dons irrevogáveis devem ser operados segundo amor. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e apagadas, e cujo nome está no livro da vida. Porque está escrito em Apocalipse: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes desta profecia, retirarei o direito da cidade santa, da árvore da vida. Por isso estais atentos, examinai a cada um segundo a si mesmo, dia após dia, porque temos que perseverar e vigiar por conta da incredulidade, porque muitos são os que, influenciados pela multidão, não têm mais a fé, já não perseveram nas obras de justiça, que andam lado a lado segundo a fé. E grande é a queda e ruína para aqueles que perseveram segundo a incredulidade, segundo a multidão da qual não crê. Mas nós não somos dos traidores na fé, nós somos daqueles que, por amor do seu nome, renunciamos tudo aquilo que pertence ao mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus, não conhece a Deus. Andamos segundo a sã teologia de Cristo, do qual a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos, por terem amoldado seus ouvidos naquilo que somente lhe agrada, não iriam suportar a sã teologia de Cristo. Mas a Bíblia também nos ensina: esta casa é uma casa amotinada. Continue falando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. E assim, em mais um dia, mais um ano que se inicia, nós anunciamos a verdade, que é viva e eficaz. Arrependei-vos, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.